E vamos para mais um capítulo. Álvaro diz a Daphne que está muito estranho o sumiço de Olga e se preocupa ao pensar que ela possa ter passado mal e decide procurá-la. Eduardo chega e pergunta o que ele está fazendo na casa de sua mãe. Álvaro diz que não quer problemas, que foi encontrar com Olga. Eduardo debocha e pergunta por que ele foi encontrar sua ex se ele já tem um novo amor. Álvaro diz que ele é patético e que não vale a pena perder seu tempo com ele. Daphne pede que eles não briguem e diz para Eduardo que Álvaro marcou para encontrar com Olga, que iria falar com Bárbara e que ela não apareceu. Eduardo diz que ela deve ter decidido fugir, ao invés de aturar um fracassado. Álvaro parte para cima dele e diz que se ele falar assim novamente, vai partir a cara dele. Bárbara chega para apartar a briga e pergunta a Álvaro o que ele está fazendo ali, porque ela pediu que ele nunca mais botasse os pés em sua casa. O chefe de Gael pergunta por que ele negou a campanha para o cliente só para enviar para a agência de Mira em Miami. Gael diz que tinha dito que a campanha para o cliente era outra. Seu chefe mal-humorado diz que ele tem um contrato de exclusividade com a agência e que se ele não vai vestir a camisa da empresa, a porta está aberta e manda ele escolher. Ou ele cede a campanha para o cliente, ou ele renuncia o seu trabalho e dá 1 hora para ele pensar. João põe mais lenha na fogueira e diz que se ele escolher Miami, terá que deixar Daphne e se ficar, terá que fazer uma família com ela e seus filhos. Álvaro diz a Bárbara que Olga queria dizer que iria continuar com o projeto do condomínio. Bárbara diz que, conhecendo-a, pensou que ela iria desistir. Álvaro diz que Olga mudou muito depois que descobriu que está doente. Bárbara pergunta o que vai acontecer com sua filha. Álvaro diz que queria muito ter sua filha, mas trazê-la ao mundo seria muita irresponsabilidade, porque Olga poderia morrer no parto. Bárbara fica abalada e diz que isso é abortar uma criança inocente. Álvaro diz que eles têm que entender e resignar-se. Gael diz a Daphne que Álvaro deve estar sofrendo por não poder ter sua filha. Daphne diz que a vida às vezes é injusta, que tem mulheres que gostariam e não podem ter filhos, e outras que podem e não querem. Gael diz que cada um vê a vida de uma forma diferente. Ele aproveita o momento e diz que não apresentou a campanha a seu chefe e ele se estressou e ele teve que renunciar. Daphne diz que isso é gravíssimo, que ele ficou sem trabalho por apostar em algo que nem sabe se vai conseguir. Gael diz que a campanha é muito boa e tem chances de ficar na empresa de Miriam. Daphne joga na cara dele que então é sério, que ele quer ir para Miami e que é algo muito importante para ele, mais do que ela e sua relação. Casal complicado. Bárbara diz a Lino que lhe dói muito pelo que Olga está passando e que o fato de ela perder o seu bebê a faz recordar quando ela perdeu sua Lúcia. O falso do Lino diz que Olga deve estar bem e que isso de sacrificar o bebê é terrível, que pode ser o destino que não quer que ela nasça. Bárbara não gosta de como ele fala e pede que ele não seja tão frio e tão duro. Lino diz que duros são seus filhos, que ele está a apoiando e eles estão aonde? Passou na cara. Bárbara diz que se sente muito mal por Álvaro, que ela está magoada com ele, mas ele precisa dela nesse momento e que deve deixar seu orgulho de lado e dizer a ele que está do seu lado. Lino pede para ela não ceder porque é para o seu bem e Álvaro já é um homem e deve enfrentar isso sozinho. E que perdendo sua filha não apaga tudo o que ele fez, se metendo com a Ariadna. A Ariadna encontra a Bárbara e pergunta se aconteceu alguma coisa. Bárbara diz que a Ariadna deve estar feliz, porque tiraram do seu caminho o pobre ser inocente que iria ter Álvaro. A Ariadna, chocada, pergunta se ela acha que ela ficaria feliz com isso e se ela não tem vergonha de pensar isso. Bárbara diz que existe um Deus que tudo vê e que Álvaro não escapou desse castigo.
e que perdeu a sua bebê por culpa dela. Ariadna diz que não acredita como ela pode pensar que Deus castigaria alguém com algo assim e que sabe que ela está falando isso porque perdeu a sua neta e vai respeitar sua dor. Bárbara diz que ela não respeitou sua família, imagina ela. A Ariadna diz que ela pode pensar o que quiser e se quiser ofendê-la também pode, mas não vai conseguir fazer com que ela se sinta culpada por algo que ela não tem culpa. Bárbara diz que ela não deve sentir o que é ter culpa, porque não tem nenhum pouquinho de vergonha. Bárbara diz a Lino que a Ariadna encontrou os documentos de Joaquim. Ele diz que ela deveria revisar esses documentos, porque pode ter coisas que a interessem, como alguma outra propriedade que ele possa ter deixado. Bárbara diz que não acredita, que tem alguma coisa. Ele só deixou no testamento a casa. Lina diz que quem deveria estar vendo essas coisas seria ela, que é a esposa, e não a Ariadna, e que ela poderia ter uma boa surpresa. Bárbara diz que ele pode ter razão. Lino diz que isso de Ariadna estar revisando algo que não é dela parece mais um abuso e pede que ela exija o endereço a Ariadna, porque é seu direito de esposa e que ele a leva lá. Conveniente. Álvaro e Ariadna vão ao encontro do comandante que está investigando o desaparecimento de Olga e diz que o carro dela foi encontrado em um lugar afastado e que não tem rastro dela, só encontraram o seu celular. Álvaro diz que deve ter acontecido alguma coisa, porque eles marcaram de se encontrar e ela não chegou. A Ariadna recebe uma ligação de Bárbara que, furiosa, a chama de descarada e diz que não sabe como não se tocou antes. Ela é cega ou burra? E pergunta como ela se atreveu a meter o nariz nas coisas de Joaquim e exige que ela lhe dê o endereço de onde ele guardou seus documentos. Eduardo pede ao advogado que acelere com o pedido de custódia. O advogado diz que seu caso não é fácil e que precisa entregar uma prova contundente. Eduardo diz que há um tempo, um homem que sua ex está investigando entrou na casa de sua mãe, supostamente para fazer algo contra ela. O advogado pergunta se elas fizeram alguma denúncia que possa comprovar. E Eduardo, todo feliz, diz que elas fizeram sim. Lino pergunta a Bárbara se Ariadna já deu o endereço do depósito. Bárbara diz que não, mas que ela prometeu que não ia retirar nada de lá antes que ela revisasse tudo. Lino diz que menos mal que os papéis é mais de Bárbara do que de Ariadna. E de repente, Bárbara recebe uma mensagem de Ariadna com o endereço. Lino, ligeiro, já olha para poder ir lá sozinho, porque ele não é besta. Gael recebe um vídeo chamada do entrevistador da agência de mídia em Miami e diz que a campanha dele foi uma das escolhidas e que agora o próximo passo é viajar para Miami para apresentá-lo. E depois ele saberá se entrará para a equipe de Miriam ou não. Cassandra vai até o depósito a pedido de Ariadna e, olhando as caixas, encontra algo especial e nela está o celular de Lino. Ela não percebe sua presença e ele já se prepara para atacá-la. Álvaro vai até a delegacia a prestar mais alguns esclarecimentos para ajudar na investigação do desaparecimento de Olga. Paulo chega e já vai acusando Álvaro e diz que ele foi o responsável pelo seu sumiço. E agora, o que vai acontecer com Álvaro? Você descobre no próximo capítulo.